as rochas vulcânicas que cercam a ilha e o som das ondas que se quebram na praia servem como lembrança de que a história deste lugar está cheia de mistérios e caminhos inexplorados. Em nosso planeta existem lugares incríveis onde apenas poucos têm a oportunidade de pisar. Esses cenários misteriosos, escondidos longe das rotas turísticas habituais, atraem a atenção por sua beleza e mistério. Imagine montanhas majestosas que se estendem até as nuvens e lagos silenciosos que refletem o azul do céu, vales profundos, como feridas na superfície da terra, guardam segredos de processos geológicos antigos, enquanto praias solitárias seduzem com sua natureza intocada e águas cristalinas. Cada passo por esse parque misterioso desperta o desejo de conhecer mais sobre seus segredos, que talvez nunca sejam completamente revelados. O aeroporto de Changi, em Cingapura, não é apenas um hub de transporte, mas um verdadeiro oásis para os viajantes, onde cada canto é repleto de mistérios e descobertas surpreendentes. Sua arquitetura, como um sonho hipnotizante, combina modernidade e natureza. Grandes jardins verdes, cachoeiras e rios artificiais criam uma atmosfera que causa admiração. Mas o que se esconde por trás de seus fachados de vidro, entre os muitos atrativos, como a famosa Cachoeira Jumbo, existe um mistério relacionado à sua construção. Como foi possível criar um espaço tão harmonioso, onde cada elemento serve tanto à estética quanto à funcionalidade? Alguns pesquisadores afirmam que as tecnologias utilizadas na construção eram tão avançadas que lembram os feitos das antigas civilizações que sabiam combinar natureza e arquitetura. Mas isso não é a única mistério de Changi. Dentro do aeroporto, há salões cheios de obras de arte que contam histórias sobre a cultura e o patrimônio de Cingapura. Qual é o significado que os artistas colocaram em suas obras? Talvez eles tentem transmitir uma mensagem sobre a unidade e a diversidade, mas o que exatamente está por trás dessas imagens permanece incerto. O aeroporto de Changi não é apenas uma porta para o mundo, mas também um depósito de segredos que aguardam para serem revelados. Cada novo dia traz novos descobrimentos, e os mistérios do Titicaca continuam a atrair pesquisadores, esperando que alguém consiga desvendar suas enigmas. O Parque Nacional Serengeti, que se estende pelas vastas planícies da Tanzânia, é um dos lugares mais enigmáticos e atraentes do mundo. Seu nome tornou-se sinônimo de natureza selvagem. Mas o que escondem essas imensas savanas e montanhas majestosas? Aqui, onde milhares de antílopes e animais selvagens migram em busca de alimento, há muitos mistérios que intrigaram pesquisadores e cientistas ao longo dos séculos. A área do parque, que ocupa mais de 14 mil quilômetros quadrados, é lar de mais de 150 espécies de mamíferos e mais de 500 espécies de aves. Mas o que torna o Serengeti verdadeiramente único é seu sistema ecológico, onde cada animal desempenha seu papel em uma complexa teia de vida. Quais são os mecanismos que sustentam esse frágil equilíbrio? Estudos mostram que as migrações sazonais dos animais
podem estar relacionadas a rituais e lendas antigas dos povos locais. Alguns afirmam que essas migrações refletem conexões mais profundas com a natureza ao redor, talvez até com o cosmos. Como os antepassados desses animais e pessoas poderiam interagir, criando tamanha harmonia com o mundo ao redor? Mas isso não é a única pergunta que o Serengeti guarda. Em sua área também há círculos de pedra misteriosos que, segundo lendas, poderiam ter servido como locais para rituais ou até mesmo para observação das estrelas. Qual papel desempenhavam esses antigos monumentos na vida dos povos locais? Recentes pesquisas indicam que sob os gelos da Antártida estão escondidos vastos depósitos de água doce, o que pode desempenhar um papel crucial nas futuras mudanças ambientais globais. O Parque Nacional Glacier é um lugar misterioso, onde montanhas majestosas cobertas por geleiras escondem muitos segredos. Aqui, entre picos imponentes e vales profundos, não se encontram apenas maravilhas da natureza, mas também vestígios de civilizações antigas que deixaram seus enigmáticos artefatos. Como esses antigos construtores, que possuíam conhecimentos que mal começamos a entender, puderam criar tais estruturas em condições de natureza severa? O parque, fundado em 1898, abrange mais de 1 milhão de hectares e cada trilha aqui pode contar sua história. Picos que se erguem a mais de 3.000 metros cercam lagos transparentes, onde as nuvens se refletem, criando uma atmosfera de mistério e solidão. Mas entre todas essas maravilhas da natureza, o que os geleiros e rios montanhosos escondem? Estudos mostram que no Glacier foram encontrados vestígios de tribos indígenas antigas, como os Cherokees e os Crow, que deixaram atrás de si misteriosos desenhos rupestres. Essas imagens, gravadas nas pedras, podem ser chaves para entender sua cultura e visão de mundo. O que eles tentavam transmitir para as gerações futuras através desses enigmáticos símbolos? Mas essa não é a única pergunta sem resposta. Nas entranhas de suas terras, cientistas descobriram restos fósseis com milhões de anos de idade. Como eles puderam chegar aqui, a esse lugar que parece tão inacessível e inatingível por natureza? As respostas a essas perguntas permanecem além do nosso alcance, como sombras vagando entre árvores antigas e vastos espaços. Cada passo por essas terras enche o ar com um sentimento de desconhecido e cada trilha pode levar a novas descobertas, escondidas nas sombras das montanhas majestosas. No entanto, apesar de todos os esforços dos cientistas, muitas das mistérios dessa região ainda aguardam sua revelação, deixando-nos em expectativa por novos descobrimentos. Entre os cenários pitorescos da região de Aysén, no Chile, encontram-se cavernas de mármore conhecidas como Capilas de Marbol. Esses impressionantes formados, esculpidos nas águas azul escuros do Lago General Carrera, são muito mais do que apenas uma maravilha natural. São testemunhas de processos geológicos antigos que continuam por milhões de anos. Aqui, sob a sombra de enormes penhascos de mármore, as águas fluem
em uma variedade de tons de azul e verde, criando uma atmosfera onde a realidade se mistura com a magia. Os complexos padrões nas paredes das cavernas, formados pela erosão, parecem obra de antigos mestres. As lendas locais afirmam que essas cavernas eram locais sagrados para os primeiros povos que habitavam essas terras. Como esse lugar pôde passar despercebido por tanto tempo? Estudos indicam que as cavernas de mármore se formaram devido à interação entre água e mármore, o que surpreende os geólogos, pois esse processo continua até hoje. Mas essa não é a única dúvida. Alguns cientistas sugerem que essas águas escondem os restos de civilizações desaparecidas há muito tempo. Quais são seus segredos? Quais tesouros podem estar enterrados nas águas do lago? Cada visita a essas cavernas não é apenas uma viagem, mas uma imersão no mundo de mitos antigos e mistérios não resolvidos, onde cada pedra pode contar sua história. As cavernas de mármore continuam a atrair pesquisadores e turistas, abrindo novos horizontes para o estudo e a compreensão. Algumas descobertas nas proximidades indicam que esses lugares eram habitados muito antes da chegada dos europeus. Entre os muitos artefatos encontrados estão ferramentas de pedra e cerâmica pertencentes a culturas pré-ibéricas, o que adz ainda mais mistério a esse lugar. Some discoveries in the vicinity indicate that these places were inhabited long before the arrival of Europeans. Enquanto os cientistas tentam desvendá-los, resta apenas especular sobre quantos conhecimentos ainda estão ocultos na Terra, esperando que a humanidade volte a prestar atenção neles. O rio Cana Cristalis, conhecido como Rio dos Cinco Cores, flui através da Serra da Macarena, no departamento de Meta, na Colômbia. Ele encanta com sua cor vibrante, que varia do verde ao vermelho, graças a algas únicas que cobrem o fundo do rio. Essas algas, chamadas Macarenia clavigera, podem mudar de cor dependendo do nível da água e da luz solar, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. No entanto, isso não é a única mistério associado ao Cana Cristalis. As lendas locais afirmam que o rio possui propriedades curativas e muitos moradores acreditam que suas águas podem levar embora tristezas e doenças. Como os antigos povos poderiam usar esses recursos naturais? Talvez eles soubessem mais sobre as propriedades curativas das plantas do que podemos imaginar. O estudo do rio atrai a atenção não apenas dos cientistas, mas também dos turistas que desejam se aproximar de seus mistérios. As condições naturais e a remota localização desse lugar criam uma atmosfera de isolamento, onde cada um pode sentir a grandiosidade da natureza. No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar seus segredos, o Cana Cristalis permanece enigmático. Como tal maravilha da natureza poderia surgir em um canto tão remoto do mundo? Os especialistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser, para investigar a região, mas muitos aspectos permanecem desconhecidos. Os cientistas discutem como a mudança climática pode afetar o ecossistema do rio, mas ainda não está claro como isso influenciará sua beleza única. Como eles sobreviveram em condições cheias de perigos e mistérios? A ilha de Komodo guarda muitos segredos,
e talvez ainda não todos eles tenham sido revelados. A montanha Kilimanjaro, majestosa e erguida sobre as planícies africanas, não é apenas o ponto mais alto do continente, mas também um verdadeiro depósito de mistérios antigos. Seus picos cobertos de neve e vastas florestas atraem a atenção de viajantes e cientistas. Mas o que realmente esconde essa montanha misteriosa? As lendas locais falam de seres enigmáticos e espíritos que guardam seus entranhas, e o vulcão Kilimanjaro é considerado um lugar sagrado pelos povos que habitavam essas terras. No pé da montanha foram encontrados vestígios de civilizações antigas que deixaram após si artefatos e construções enigmáticas. Alguns pesquisadores acreditam que aqui existiam cidades prósperas, sobre as quais não há menção na história oficial. Como isso é possível? Por que essas culturas altamente desenvolvidas desapareceram, deixando apenas pistas de sua existência? Mitos e fatos se entrelaçam aqui, criando um tecido fascinante onde a realidade se encontra com a fantasia. Por exemplo, alguns cientistas utilizam métodos modernos como o datamento por carbono 14 para determinar a idade dos artefatos encontrados, mas os resultados às vezes são surpreendentes. Eles indicam épocas sobre as quais ninguém suspeitava. Como uma civilização tão antiga poderia permanecer na sombra da história sem deixar vestígios nas crônicas? Mas essa não é a única enigmática que se esconde nas encostas do Kilimanjaro. Os moradores locais contam sobre fenômenos naturais incomuns que ocorrem nessa região, como sons estranhos que vêm das profundezas da floresta e luzes brilhantes que piscam à noite. O que realmente causa esses fenômenos misteriosos e quantos segredos ainda guarda essa montanha majestosa? Cada rio, cada colina pode esconder ainda mais enigmas que aguardam serem descobertos. Talvez tenhamos apenas esbarrado naquilo que esse canto misterioso do planeta guarda. O Lago Titicaca, localizado na fronteira entre o Peru e a Bolívia, não é apenas o lago navegável mais alto do mundo, mas também uma verdadeira enigma para pesquisadores e viajantes. Suas águas profundas refletem os vastos espaços celestes, enquanto o próprio cenário é cercado por majestosos Andes, criando uma atmosfera repleta de mistério e antiguidade. As lendas locais contam que este lago é o berço da antiga civilização Inca, de onde surgiram seus deuses. Hoje, enquanto arqueólogos exploram suas margens, encontram vestígios de culturas desaparecidas, artefatos misteriosos e até mesmo cidades submersas que possam guardar respostas para as perguntas que atormentam os cientistas. Como uma civilização tão avançada poderia desaparecer, deixando apenas ruínas enigmáticas? No fundo do lago, foram descobertas grandes estruturas de pedra, que possivelmente serviam como templos ou locais de adoração. Esses grandes blocos são perfeitamente ajustados uns aos outros, o que causa perplexidade. Como os construtores antigos poderiam criar tais construções com ferramentas primitivas? Alguns pesquisadores sugerem que esses não eram apenas templos, mas algo mais, locais onde eram guardados antigos conhecimentos e forças. Mas isso não é a única enigmática descoberta dessas águas. Existem muitos mitos sobre criaturas misteriosas que habitam o Titicaca e sobre rituais místicos realizados em suas margens.
Quais são os verdadeiros segredos desse lago e o que ele ainda pode nos contar sobre seu passado? No entanto, apesar de todos os avanços científicos, muitas perguntas permanecem sem resposta, como se as próprias pedras guardassem segredos antigos que apenas provocam nossa curiosidade. A Grande Lagoa em El Nido, Palawan, é um lugar onde a magia da natureza se encontra com os mistérios do passado. Imerso em suas águas cristalinas, é possível sentir como o ar salgado do mar enche os pulmões e como os raios de sol aquecidos iluminam as majestosas formações calcárias cercadas por densas florestas verdes. As paredes dessas formações, como guardiões antigos de segredos, guardam vestígios de uma história milenar. Alguns pesquisadores afirmam que nessas águas não estão apenas os recifes de coral, mas também os vestígios de civilizações desaparecidas. Como os povos antigos puderam se estabelecer em um lugar tão remoto, deixando apenas lendas confusas e artefatos misteriosos? Os moradores locais contam sobre cavernas subaquáticas que levam a mundos desconhecidos, envoltos em mistério e escuridão. De acordo com uma das teorias, a Grande Lagoa poderia ter servido como refúgio para comerciantes que navegavam pelos mares, deixando apenas um murmúrio sobre seus valiosos produtos. No entanto, alguns cientistas sugerem que aqui poderiam ter ocorrido rituais relacionados ao culto de deidades aquáticas. Como é que esse lugar poderia estar tão intimamente ligado a mitos e mistérios, permanecendo inacessível para uma compreensão completa? Os mistérios da Grande Lagoa continuam a atrair a atenção de pesquisadores e turistas que buscam desvendar seus segredos. Pesquisas científicas, como escavações arqueológicas subaquáticas, podem um dia revelar o que este lugar misterioso esconde. Cada onda que toca suas margens pode carregar histórias que aguardam o momento de serem contadas. O Lago Crater não é apenas um fenômeno natural, mas também um guardião de mistérios que possivelmente nunca serão desvendados. O Parque Nacional Yellowstone, que se estende pelas terras de Wyoming, Montana e Idaho, é um reino misterioso onde a natureza e a história se entrelaçam em um padrão fascinante. Este parque, fundado em 1872, foi o primeiro parque nacional do mundo, atraindo pesquisadores e viajantes com seu paisagismo único e atividade geotérmica intensa. Aqui estão geysers, fontes termais e vastas florestas que criam uma atmosfera repleta de mistérios e segredos. Cada geyser, desde o famoso Old Faithful até os menos conhecidos, mas não menos impressionantes, tem suas próprias lendas e mitos. Como poderia surgir tal fenômeno geotérmico único em um platô vulcânico? Minerais estranhos que tingem as fontes termais em cores vibrantes parecem contar histórias de eras antigas, quando a Terra era jovem e seus entranhas fervilhavam de energia. Mas este não é o único mistério que Yellowstone guarda. Debaixo de sua superfície há uma vasta câmara magmática capaz de causar poderosas erupções vulcânicas. Estudos indicam que a última grande erupção ocorreu há cerca de 600 mil anos e foi tão poderosa que mudou o clima do planeta. Qual será o destino desse vulcão vivo?
Alguns cientistas acreditam que uma nova erupção pode ocorrer nas próximas décadas, enquanto outros estão convencidos de que isso não acontecerá tão cedo. Mas resta a pergunta: como essa Terra, cheia de vida e energia, continua a guardar esses segredos? Among the many artifacts found, there were stone tools and ceramics belonging to pre-Hispanic cultures, adding even more mystery to this place. O Ilha de Komodo, localizada entre os pequenos ilhas da Sonda Oriental, está envolta em muitos mistérios e lendas. Este canto misterioso da Terra é famoso não apenas por seus lagartos, mas também por antigos mitos que são transmitidos de geração em geração. Como poderia surgir um mundo natural tão único, onde habitam algumas das maiores lagartas do planeta? A natureza da ilha impressiona. Suas margens rochosas, cobertas por florestas densas, e seus recifes de coral vibrantes, que escondem muitos segredos do mar. Aqui, entre a vegetação tropical, cada pedra parece guardar seus segredos. Os moradores locais falam sobre fenômenos estranhos que ocorrem em Komodo e sobre como os espíritos dos antepassados protegem essa ilha sagrada para eles. Mas não é apenas a natureza que desperta o interesse. As descobertas arqueológicas em Komodo também estão cheias de enigmas. Ao longo dos séculos, aqui existiram diversas culturas que deixaram construções e artefatos inexplicáveis. Quais eram seus objetivos? O que tentavam transmitir aos descendentes através de símbolos misteriosos em seus objetos. Entre os poucos fatos documentados, há descobertas que datam de milhares de anos, indicando que a ilha foi habitada muito antes da chegada dos europeus. Alguns pesquisadores sugerem que Komodo poderia ter feito parte de uma rede mais ampla de antigas rotas comerciais conectando diferentes civilizações. Cada descoberta levanta novas perguntas. O que realmente aconteceu com os primeiros habitantes? Talvez elas tenham deixado não apenas artefatos, mas também enigmas que aguardam sua resolução. O Parque Nacional Torres del Paine, localizado na região pitoresca de Magalhães, na Patagônia, Chile, é um dos lugares mais misteriosos e fascinantes do planeta. Suas majestosas montanhas, cortadas por geleiras, e os lagos azuis vibrantes criam uma atmosfera repleta de mistérios. Como surgiram essas formações de granito que se erguem acima do paisagismo circundante? Cientistas observam que esses picos montanhosos são resultado de milhões de anos de processos geológicos, mas sua forma e grandiosidade geram perguntas sobre como a natureza poderia criar tais maravilhas arquitetônicas. Uma das características mais conhecidas do parque são os 3 torres, ou torres, com mais de 2.000 metros de altura. Suas linhas severas parecem ser não apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo de uma força misteriosa que outrora governou essa região. Mas isso não é a única pergunta que o Torres del Paine guarda. Os moradores locais contam histórias antigas ligadas a essas montanhas, onde os espíritos dos antepassados habitam nas nuvens. Alguns pesquisadores sugerem que essa região pode abrigar vestígios esquecidos de civilizações desaparecidas, pois as descobertas arqueológicas confirmam a presença de atividade humana ao longo de milhares de anos. No entanto, apesar de todos os estudos, muitos aspectos da história desse lugar
ainda permanecem desconhecidos. Como era a vida das pessoas que habitavam essas terras? Como elas interagiam com a natureza e suas forças? As respostas a essas perguntas ainda estão por serem descobertas, mergulhando-nos no mundo dos mistérios antigos e das enigmas inexplorados. Pesquisas científicas, como a análise de restos de antigos assentamentos, continuam a revelar detalhes, mas a essência dessas histórias ainda permanece oculta. No entanto, como muitas outras enigmas da natureza, ele permanece envolto em um véu de desconhecido, aguardando seu momento para ser descoberto. O Parque Nacional de Gyeongju, localizado na província de Gyeongsangbuk-do, é uma verdadeira tesouro de mistérios antigos. Esta região, que outrora foi a capital do antigo reino coreano de Silla, guarda muitos monumentos que nos fazem refletir sobre a grandeza das eras passadas. Gigantescos túmulos, erguendo-se sobre o paisagismo, escondem sepulturas de reis e nobres, enquanto suas massivas construções de pedra causam admiração e espanto. Desenhos estranhos nas pedras e inscrições misteriosas encontradas na área do parque geram muitas perguntas. Como e por que os antigos construtores escolhiam esses lugares para seus santuários? Alguns pesquisadores acreditam que esses artefatos possam estar relacionados a rituais antigos, mas seu significado permanece obscuro. O parque também é conhecido por seus templos, como o Templo Pulguksa, considerado uma obra-prima da arquitetura budista. Suas magníficas paredes e elegantes colunas, feitas de granito claro, parecem sussurrar sobre antigos rituais que ocorreram aqui há muitos séculos. Mas o que exatamente acontecia nesses lugares sagrados permanece um mistério. Não menos misteriosos são os obeliscos, que ainda hoje causam debates entre os historiadores. Alguns deles sugerem que esses pedaços de pedra podem conter conhecimento sobre civilizações esquecidas, mas ainda não foi possível decifrá-los. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus criadores? O Parque Nacional de Gyeongju não é apenas um fenômeno natural, mas também um lugar onde cada árvore e pedra pode contar sua história. Mas apesar de todos os estudos, o deserto de Atacama continua a guardar muitos segredos, esperando seus pesquisadores prontos para mergulhar em seus mistérios. O Oceano Ártico, que banha as margens do Canadá, Rússia, Estados Unidos, Groenlândia e Noruega, guarda em seus gelados recessos muitos mistérios. Aqui, entre os vastos espaços de gelo e neve, estão escondidos artefatos enigmáticos e fenômenos inexplicáveis que põem em dúvida nosso entendimento da história da humanidade. Como poderiam as antigas civilizações que habitavam essa região rigorosa criar estruturas tão maravilhosas como, por exemplo, os misteriosos círculos de pedra no arquipélago de Svalbard? Ao longo da costa da Groenlândia, arqueólogos encontram vestígios de culturas desaparecidas que deixaram apenas ruínas enigmáticas. Alguns pesquisadores sugerem que essas civilizações possuíam conhecimentos que se perderam para nós. Como uma cultura tão avançada poderia se dissolver na imensidão gelada, deixando apenas indícios de sua existência? Na Alasca, entre as rochas ásperas e os morros ressecados,
encontram-se petroglifos antigos que possivelmente contam sobre eventos desconhecidos para nós. Seus símbolos e imagens incomuns levantam questões. O que exatamente os criadores tentavam registrar? Alguns deles podem estar relacionados com lendas antigas e mitos, onde são mencionados seres misteriosos que vieram de longe. Ao percorrer essas terras, é possível sentir o sopro dos séculos quando os ventos gelados sussurram histórias ainda não reveladas. Mas isso não é a única enigmática questão oculta na Ártica. Muitos pesquisadores continuam a buscar respostas para perguntas que aparentemente permanecerão sem resposta. Todo ano, o rio atrai milhares de visitantes, mas sua verdadeira natureza e mistérios permanecem não desvendados. Quais são os verdadeiros segredos ocultos em suas profundezas e quais descobertas aguardam seus pesquisadores? Tolantongo é um lugar onde a natureza e o mistério se fundem em uma só coisa. Canyons profundos, cobertos por árvores verdes, escondem em suas entranhas fontes quentes que, ao longo dos séculos, atraem as pessoas com seu poder curativo. Como surgiram essas formidáveis formações naturais? As lendas sobre Tolantongo remontam a eras passadas, e os moradores locais contam sobre civilizações antigas que utilizavam essas fontes para rituais e cura. Caves misteriosas, perfuradas pela luz, criam uma atmosfera de magia, onde cada som se perde na profundidade, como um eco do passado. Como os povos antigos puderam dominar esses lugares e deixar suas marcas nas pedras? Através dos séculos, histórias são transmitidas sobre como os conquistadores espanhóis encontravam refúgio aqui. Mas entre as belezas naturais, há mistérios não resolvidos. Alguns pesquisadores sugerem que essas cavernas podem abrigar artefatos relacionados a culturas esquecidas, enquanto outros falam sobre possíveis tesouros perdidos entre cachoeiras e fontes quentes. Mas isso ainda não é tudo. De fontes misteriosas, passamos para mitos não menos intrigantes relacionados às montanhas ao redor, que, segundo lendas, foram testemunhas das maiores batalhas e eventos. Os moradores locais falam sobre cidades de ouro perdidas nas nuvens e, embora pareça estranho, alguns afirmam ter ouvido sussurros de espíritos antigos que guardam esses lugares. A cada passo pelas trilhas de Tolantongo surge a pergunta: o que mais está escondido nessa terra mágica? No entanto, suas majestosas cristas e declives envoltos em névoa continuam a atrair a atenção de pesquisadores e aventureiros, muitos dos quais acreditam que o vulcão guarda ainda mais mistérios do que podemos imaginar. Entre as casas brancas e os cúpulos azuis de Oia, localizada na ilha de Santorini, estão escondidos segredos que há séculos intrigam os pesquisadores. Este canto pitoresco da Grécia, famoso por seus pôres do sol e sua história, possui não apenas beleza natural, mas também mistérios que se perdem no tempo. Como este ilha, outrora centro de uma antiga civilização, se tornou um destino tão atraente para os turistas e, ao mesmo tempo, guarda em si conhecimentos inacessíveis. Oia, construída em um penhasco íngreme,
fazia parte do acrópole da antiga cidade de Tira, que desapareceu devido a uma catastrófica erupção vulcânica. Blocos de pedra de grande escala, perfeitamente ajustados uns aos outros, testemunham o alto nível de habilidade dos antigos construtores. Mas como eles conseguiram criar tais estruturas sem tecnologias modernas? As lendas locais falam sobre artefatos misteriosos encontrados nas redondezas, como vasos cerâmicos enigmáticos e entalhes em pedras, cujos símbolos ainda não foram decifrados. Alguns pesquisadores sugerem que esses elementos poderiam fazer parte de uma antiga religião ou até mesmo indicar um caminho esquecido. No entanto, quem sabe quais outros segredos ainda estão escondidos sob as camadas do tempo. Mas este não é o único mistério relacionado a Santorini. Ao explorar o interior da ilha, é possível encontrar restos de antigos aquedutos e cavernas misteriosas que poderiam ter servido de refúgio para sacerdotes ou guardiões do conhecimento. Como eles estavam relacionados com a história da ilha, permanece uma questão. Portanto, Oia não é apenas um lugar pitoresco, mas também uma página enigmática na história da humanidade, cheia de perguntas e mal-entendidos. Em cada pedaço de gelo, em cada fragmento de pedra, pode estar uma parte da grande história esperando seu momento. O Parque Nacional Sequoia, localizado no condado de Tulare, na Califórnia, é um verdadeiro milagre da natureza, onde as majestosas sequoias se erguem sobre a terra, parecendo monumentos vivos. Essas árvores gigantes, capazes de alcançar mais de 100 metros de altura e viver milhares de anos, guardam em suas anéis de madeira histórias que o ser humano nem sequer suspeita. Como surgiu tamanha diversidade de vida entre essas florestas antigas? E quais segredos seus raízes escondem? Caminhando pelos trilhos do parque, é possível sentir o sopro do passado. Uma brisa fresca sussurra entre os galhos e os raios de sol penetram através da densa folhagem. Aqui, entre as florestas densas, não existem apenas sequoias, mas também outros seres misteriosos que habitam nas sombras. Por exemplo, plantas maravilhosas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta, levantam questões sobre como elas sobreviveram em condições que mudaram ao longo de milhões de anos. Mas isso não é a única pergunta que o Parque Nacional Sequoia guarda. Arqueólogos descobriram vestígios de civilizações antigas que outrora habitavam essas terras. Os artefatos deixados por eles, como ferramentas de pedra e pinturas rupestres, causam perplexidade. O que os levava a se estabelecerem em lugares tão remotos e severos? Cada descoberta levanta novas questões. Existem ainda povos desconhecidos que deixaram sua marca nessa terra? Qual era o significado das sequoias para esses povos? E quais histórias poderiam contar? Cada um desses locais, como um templo abandonado, sussurra sobre tempos passados e enigmas ainda por descobrir. Singide de Bemaraha, esse canto misterioso de Madagascar, encanta pela sua beleza única e formações enigmáticas. Gigantescos picos calcários, afiados como facas, erguem-se ao céu,
criando a sensação de estar em outro mundo, um mundo onde a natureza seguia suas próprias regras, deixando apenas um enigma insondável. Por que aqui, no meio das florestas densas, surgiram essas formações tão peculiares? De acordo com os últimos estudos, essas majestosas estruturas se formaram há milhões de anos, resultado de processos erosivos prolongados. No entanto, ainda não está claro quais forças da natureza levaram a esse resultado tão incomum. Aqui no coração de Singide, de Bemaraha, além das rochas peculiares, encontram-se raras espécies de flora e fauna que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Os cientistas sugerem que esses ecossistemas únicos poderiam ter sido refúgio para civilizações antigas. Como foi possível que esses povos desaparecessem, deixando apenas vestígios de sua cultura nas pedras? As lendas locais falam de tribos perdidas que se esconderam em vales inacessíveis para escapar dos inimigos. Mas essa não é a única mistério que se esconde nessa região. Os moradores locais afirmam que nas montanhas é possível ouvir o sussurro dos antepassados que guardam seus segredos. Cada passo por esses antigos trilhos causa um arrepio, fazendo refletir sobre quais outros tesouros ainda aguardam para serem descobertos entre esses picos enigmáticos. As pesquisas científicas, utilizando as mais recentes tecnologias, como o escaneamento a laser, continuam a aprofundar nosso conhecimento sobre Singide de Bemaraha. Desvendando os mistérios desse canto único da natureza, começamos a perceber que o mundo está cheio de coisas inexplicáveis e misteriosas, assim como essas árvores antigas que talvez guardem segredos além do nosso entendimento. O Parque Nacional e Natural de Redwood, localizado na costa norte da Califórnia, é o lar de majestosas sequoias que atingem alturas superiores a 100 metros. Esses gigantescos árvores, algumas das quais têm milhares de anos, parecem guardar segredos deixados desde tempos antigos. Seus grossos troncos e copas densas criam uma atmosfera de mistério, onde cada passo pelas trilhas do parque enche o ar de espírito de aventura e expectativa de descobrir algo extraordinário. Mas essa não é a única mistério escondido entre as florestas seculares. Os moradores locais, povos indígenas, transmitiram de geração em geração lendas sobre espíritos da floresta, que, segundo a tradição, habitam entre essas árvores. Como esses enormes organismos conseguiram sobreviver às mudanças climáticas e à atividade humana? Isso desperta admiração e um interesse sincero por sua história. O parque também guarda segredos sob suas raízes. Arqueólogos descobriram restos de antigos assentamentos que indicam que pessoas viviam ali muito antes da chegada dos europeus. Essas descobertas, combinadas com métodos tecnológicos, como o datamento por carbono 14, ajudam a entender melhor como as culturas antigas interagiam com a natureza que as cercava. Apesar de todos os esforços dos cientistas e pesquisadores, muitas perguntas permanecem sem resposta. O que exatamente aconteceu com essas civilizações antigas que um dia habitavam essas terras? No Glacier, Maravilhas da Natureza e Mistérios da Antiguidade se entrelaçam,
criando um mundo onde cada pedra pode guardar uma história que ainda não estamos prontos para decifrar. Na altitude superior a 3.600 metros acima do nível do mar, o Lago Salgado de Uyuni, na Bolívia, é não apenas o maior do mundo, mas também um dos lugares mais misteriosos do planeta. Seus vastos espaços brancos e imaculados, que se estendem por mais de 10.000 quilômetros quadrados, criam a ilusão de uma planície infinita, onde o céu se funde com a terra. Todo ano, quando a chuva enche o lago, a superfície se transforma em um espelho gigante, refletindo as nuvens e criando uma atmosfera mágica. No entanto, sob essa brilhante camada de sal, há mistérios que causam espanto e admiração. Como surgiu essa maravilha da natureza? Considera-se que Uyuni é o que resta do antigo lago Pulpó, que desapareceu há milhões de anos. Mas quais eventos levaram ao seu desaparecimento? Pesquisadores que estudam a história geológica da região encontram evidências de que mudanças climáticas e processos tectônicos desempenharam um papel crucial na formação desse ecossistema único. Mas isso não é a única pergunta que o Uyuni guarda. No fundo do lago foram encontrados depósitos de lítio, essencial para as tecnologias modernas, e isso levanta a questão de quais civilizações antigas poderiam conhecer o valor desses recursos. Quem eram os seres humanos que habitavam essas terras e como interagiam com o meio ambiente? Lendas sobre civilizações perdidas e seus rituais misteriosos continuam a fascinar pesquisadores e viajantes. Cada pedra, cada rachadura na camada de sal pode contar uma história, mas ainda há muitas perguntas sem resposta. Quais eram os segredos dos antigos habitantes desses espaços? A deserta de Gobi continua cheia de mistérios e cada novo dia traz a possibilidade de revelar mais uma página de sua história multifacetada. A Antártida não é apenas um continente de gelo, mas um mundo misterioso que esconde muitos segredos sob sua camada de neve imaculada. Como esses antigos glaciares puderam preservar vestígios de uma das épocas mais enigmáticas? As pesquisas indicam que, sob a espessa camada de gelo, não existem apenas ecossistemas únicos, mas também vestígios de civilizações antigas que poderiam ter existido muito antes do nosso tempo. Recentes descobertas, feitas com a ajuda de radares e satélites, apontam para a existência de formações subterrâneas que poderiam ser artificiais, estruturas e geoglifos estranhos, visíveis em imagens de satélite, levantam muitas questões. O que eles podem significar e quem os criou? Alguns pesquisadores sugerem que esses restos poderiam ser de culturas há muito esquecidas que um dia habitavam esse continente rigoroso. Mas essa não é a única enigma relacionado à Antártida. Circulam boatos não confirmados sobre artefatos misteriosos encontrados por expedições em regiões inacessíveis que poderiam conter conhecimentos perdidos para a humanidade. Como esses artefatos poderiam ter chegado ao fim do mundo em um lugar tão inacessível e rigoroso? Cada nova descoberta na Antártida levanta mais perguntas. Alguns acreditam que as profundezas de gelo escondem não apenas vestígios históricos, mas também chaves para entender as complexas mudanças climáticas que ocorrem no nosso planeta.
No entanto, permanece incerto quais outras descobertas ainda esperam ser reveladas nesse canto misterioso e inacessível do mundo. Cada duna e cada pedra guardam segredos que podem mudar nossa compreensão da história da humanidade. Na deserta Namíbia, onde o tempo parece ter parado, há muitas perguntas sem respostas, esperando seu momento para serem reveladas. O Parque Nacional do Vulcão Arenal, localizado na província de Alajuela, na Costa Rica, é um lugar repleto de mistérios e maravilhas naturais. Um imenso cone vulcânico, com uma altura de 450 metros, se ergue até as nuvens, enquanto seus lados são cobertos por densas florestas tropicais cheias de vida. Aqui você pode sentir o hálito da antiguidade, pois cada eco de passos pelas trilhas lembra eventos misteriosos que ocorreram há muitos séculos. O vulcão Arenal, que despertou em 1968, tornou-se um símbolo da força da natureza e de sua imprevisibilidade. Como um vulcão tão poderoso poderia dormir por quase 400 anos? Pesquisadores ainda tentam entender quais forças o acordaram e como isso afetou os ecossistemas ao seu redor. Além das formações vulcânicas, o parque abriga enigmáticos artefatos deixados por civilizações antigas. Por exemplo, nas encostas do vulcão foram encontradas grandes estruturas de pedra, supostamente utilizadas para fins rituais. O que realmente aconteceu nesses locais há muitos séculos? Entre as densas florestas do parque, há fontes termais que, segundo a lenda, possuem propriedades curativas. As lendas dos moradores locais contam que essas águas eram usadas para a cura e purificação das almas. Mas o que há por trás dessas histórias? O parque também é lar de uma fauna diversificada, incluindo espécies raras que não são encontradas em nenhum outro lugar. É impressionante como a natureza conseguiu se adaptar e prosperar em condições tão perigosas. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Como os povos antigos interagiam com esses lugares? Como eles utilizavam a força do vulcão em suas vidas? Talvez sob a camada de sal haja ainda mais profundos mistérios esperando para serem descobertos. A deserta Namíbia, com suas majestosas dunas e paisagens misteriosas, estende-se ao longo da costa da Namíbia, criando um contraste tranquilo entre o céu brilhante e o silêncio da terra. Aqui, em seus areais, é possível encontrar vestígios de civilizações antigas cujas histórias estão envolvidas em mistério. Como foi possível que esses povos desaparecessem, deixando apenas artefatos misteriosos e ruínas? Os moradores locais contam lendas e mitos relacionados a essas terras, sobre criaturas estranhas que habitam nas sombras das dunas e sobre cidades perdidas que talvez um dia foram centros de prosperidade. Mas isso não é apenas fantasia. Pesquisadores, ao realizar estudos, descobriram vestígios de oásis antigos e estruturas de pedra que poderiam ter sido locais de reunião para tribos antigas. Um dos descobertas mais intrigantes é o que é conhecido como Cidade Abandonada, onde restos de construções de pedra e desenhos misteriosos nas paredes levantam muitas perguntas.
O que os artistas antigos queriam dizer ao criar essas imagens? Alguns sugerem que elas poderiam fazer parte de rituais, enquanto outros acreditam que são mensagens cifradas sobre eventos que ocorreram há muitos séculos. Mas essa não é a única pergunta que a deserta Namíbia esconde. Em suas profundezas, há vestígios de fósseis que se conservaram desde os tempos em que este lugar era coberto por florestas verdes. Como um lugar tão impressionante poderia ter se transformado em uma vasta e estéril planície? Cada viajante que passa por seus terminais pode sentir uma leve brisa de história, como se invisíveis fios ligassem-o às antigas culturas. Quantos segredos ainda guarda este moderno templo de viagens? Munnar não é apenas um destino turístico pitoresco no estado de Kerala, mas também um lugar repleto de mistérios e enigmas. Seus verdes outeiros, cobertos por extensas plantações de chá, parecem sussurrar sobre civilizações antigas que um dia habitavam essas terras. Como os seres humanos puderam criar uma harmonia tão perfeita com a natureza, deixando apenas leves vestígios de sua presença? A mais de 1,5 mil metros de altitude, Munnar impressiona com sua beleza natural e condições ideais para o cultivo do chá. No entanto, entre esses paisagens tranquilas, há segredos mais profundos, como as misteriosas estruturas de pedra antiga, sobre as quais ainda há debates. O que elas simbolizam e qual papel desempenharam na vida dos povos antigos? Alguns pesquisadores sugerem que esses monumentos poderiam ter servido como observatórios para observar as estrelas, ou até mesmo como templos dedicados a deuses desaparecidos. Outros acreditam que são apenas os restos de antigos assentamentos que desapareceram tão repentinamente quanto apareceram. Mas quem sabe quais segredos esses pedras guardam, mergulhadas na sombra das árvores de chá de séculos. Perambulando pelas trilhas estreitas de Munnar, é possível sentir o sopro da história, que parece tão próximo e, ao mesmo tempo, inalcançável. Quais eram os verdadeiros objetivos dos antigos construtores dessas estruturas misteriosas? Assim como em muitos outros lugares do mundo, essa região de Kerala continua guardando seus segredos. A história de Tolantongo está cheia de mistérios, e cada nova visita aqui pode revelar uma nova página no livro dos enigmas, escrito pela natureza e pelo tempo. Existem outros lugares semelhantes esperando para serem descobertos? O vulcão Calbuco, que se eleva sobre a região pitoresca de Los Lagos, no Chile, guarda em si muitos mistérios envoltos em uma névoa de mistério. Seus declives maciços, cobertos por florestas densas, escondem não apenas belezas naturais, mas também sinais da poderosa atividade vulcânica, sobre a qual tanto se fala nas lendas locais. Como esse fenômeno repentino e destrutivo poderia ter influenciado a vida dos povoados vizinhos? De acordo com registros históricos, o Calbuco despertou em 1995 e em 2015, lançando nuvens de cinzas e lava no céu. Esses eventos levaram à evacuação de milhares de pessoas. Mas o que exatamente causou essa atividade repentina? Alguns pesquisadores sugerem que câmaras magmáticas subterrâneas podem guardar segredos não descobertos de civilizações antigas que habitavam essas terras.
Mas isso não é a única pergunta que envolve o vulcão. Os moradores locais contam sobre fenômenos estranhos e sons inexplicáveis que vêm das profundezas da Terra, gerando novas teorias sobre o fato de que o Calbuco pode ser mais do que apenas um objeto natural, mas algo maior. Qual é a verdadeira natureza desses fenômenos? Com a ajuda de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e pesquisas sísmicas, os cientistas tentam desvendar os mistérios que o vulcão guarda. No entanto, apesar de todos os esforços, muitas perguntas permanecem sem resposta. Qual papel o Calbuco desempenhou na história da região? O Parque Nacional Yellowstone, com seus majestosos paisagens e fenômenos inexplicáveis, continua sendo um dos lugares mais misteriosos do mundo, onde cada rachadura e cada geyser pode contar sua história. As florestas amazônicas, que cobrem vastas extensões do Brasil, Peru, Colômbia e outros países da América do Sul, estão envolvidas em mistérios velados e paisagens exóticas. Esta vasta ecossistema, que abriga um número incontável de espécies de plantas e animais, também esconde os restos de antigas civilizações que habitavam ali há milhares de anos. Como uma cultura tão rica poderia desaparecer, deixando apenas lendas sombrias e ruínas enigmáticas? O rio Amazonas, que serpenteia por essa vastidão verde, serve não apenas como uma artéria de transporte, mas também como fonte de vida para milhões de seres. Suas águas, que carregam os segredos do passado, podem contar histórias de povos esquecidos e seus costumes. No entanto, apesar dos esforços dos cientistas, muitos aspectos dessa antiga cultura permanecem inexplicáveis. Pesquisas realizadas com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, revelaram que sob as densas copas das árvores existem estruturas que lembram planos urbanos. Alguns cientistas sugerem que esses restos podem fazer parte de um sistema complexo utilizado para a agricultura e a gestão de recursos. Mas o que exatamente aconteceu com esses povos? Entre os artefatos intrigantes encontrados nessas regiões, podemos ver cerâmicas e ferramentas que indicam um alto nível de habilidade dos antigos habitantes. No entanto, nenhuma dessas descobertas explica como essas comunidades puderam desaparecer, deixando apenas rastros na forma de objetos enigmáticos e costumes esquecidos. Os mistérios da Amazônia não se limitam apenas a seus ricos recursos naturais. A montanha Kilimanjaro é, de fato, uma marca não apenas geográfica, mas também cultural e histórica, repleta de mistérios e enigmas que aguardam sua revelação. O desfiladeiro de Verdun, um lugar mágico, esconde-se entre os vastos e pitorescos campos da Provença, como um antigo segredo, aguardando seu momento. Suas majestosas paredes, esculpidas em calcário, erguem-se por vários metros, enquanto as águas esmeralda do rio Verdun, que se precipita através dos desfiladeiros montanhosos, criam um cenário único que encanta e atrai. Mas o que este desfiladeiro esconde? Em seu fundo, encontram-se vestígios misteriosos de civilizações antigas que deixaram seus artefatos contando sobre a vida das pessoas que habitavam essas terras há milhares de anos. Um desses artefatos é os enigmáticos petróglifos,
que retratam cenas de caça e rituais ainda hoje desconhecidos para os cientistas. Como os antigos podiam criar imagens tão complexas em locais inacessíveis? Entre os moradores locais, circulam lendas sobre cavernas secretas, onde outrora foram escondidos tesouros deixados por tribos esquecidas. Essas histórias sobre tempos passados alimentam o interesse dos pesquisadores que buscam desvendar os mistérios guardados na escuridão. Mas esta não é a única pergunta. Não muito longe do desfiladeiro, encontram-se geoglifos estranhos que levantam questões sobre o que eles poderiam significar para os antigos habitantes da região. Nos últimos anos, métodos tecnológicos como o escaneamento a laser têm ajudado os pesquisadores a olhar para dentro da Terra e identificar estruturas ocultas. As descobertas feitas com essas novas tecnologias levantam novas questões. O que mais pode estar escondido nas profundezas do desfiladeiro de Verdun? Histórias místicas e pesquisas científicas se entrelaçam nesse canto pitoresco da França, e cada passo por seus caminhos pode levar a novas perguntas, aguardando seu momento. O Lago Crater, localizado no estado de Oregon, nos Estados Unidos, é um dos lugares mais misteriosos e pitorescos do planeta. Formado há milhões de anos como resultado de uma erupção vulcânica poderosa, este lago agora preenche o cráter de um vulcão antigo, erguendo-se acima das redondezas. Sua água extremamente profunda e pura, refletindo os tons do céu, cria uma atmosfera de magia e mistério. Cientistas afirmam que a profundidade máxima do lago é de aproximadamente 900 metros, tornando-o um dos lagos mais profundos dos Estados Unidos. Mas o que exatamente está escondido no fundo deste lago? Pesquisas indicam que sob suas águas podem estar escondidas enigmas não resolvidos, deixados por povos antigos que outrora habitavam essas terras. Lendas dos índios locais contam sobre espíritos que habitam o lago, guardando seus segredos. Alguns acreditam que ao redor do lago estão escondidos artefatos de uma civilização esquecida. Mas como os vestígios de um povo inteiro puderam desaparecer sem deixar rastros? Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como o mapeamento com sonar, abrem novos horizontes para o estudo deste lugar misterioso. No entanto, enquanto os cientistas continuam a procurar respostas, muitas perguntas permanecem sem respostas claras. O que mais este lago, envolto em silêncio e escuridão, pode esconder? Talvez um dia possamos desvendar os mistérios que essas majestosas montanhas e sua natureza circundante guardam. O Parque Nacional de Yosemite, localizado na pitoresca Califórnia, atrai a atenção não apenas por seus grandiosos cenários, mas também por suas histórias misteriosas que guarda. Aqui, entre as majestosas rochas e as vastas florestas, é possível encontrar vestígios de antigas civilizações que um dia habitaram essas terras. Como esses povos interagiram com esse fascinante mundo natural e o que restou deles até os dias de hoje? No parque, encontram-se formações geológicas únicas, como a rocha El Capitan e a cachoeira Yosemite, que não apenas impressionam por seus tamanhos, mas também levantam muitas perguntas sobre sua origem. Cientistas acreditam que esses grandes blocos de pedra
foram formados há milhões de anos devido à atividade glacial. Mas por que exatamente aqui? Quais segredos estão escondidos atrás dessa obra-prima natural? Os antigos índios, como o povo Miwok, deixaram após si misteriosos desenhos rupestres, representando não apenas a vida cotidiana, mas também rituais enigmáticos. Essas imagens, possivelmente, contêm mensagens cifradas sobre a conexão do homem com a natureza. Qual era o significado desses rituais para os antigos habitantes e o que eles queriam transmitir às gerações futuras? Visitando o Yosemite, é possível sentir o ar salgado que penetra através das altas árvores e a frescura das pedras onde se passaram os séculos. O eco dos passos por trilhas abandonadas faz lembrar aqueles que um dia passaram por aqui, deixando apenas rastros na areia do tempo. Mas isso não é a única das enigmas que esse parque guarda. Nos recessos do Yosemite também estão guardados muitos artefatos misteriosos encontrados durante escavações. Alguns deles datam de milhares de anos atrás e seu propósito continua sendo objeto de debates entre arqueólogos. Quais eram os objetivos desses antigos construtores e o que eles tentaram esconder das gerações futuras? A deserta de Gobi é um lugar misterioso, onde dunas de areia se encontram com majestosas rochas e antigas verdades estão escondidas sob uma camada de pó de séculos. Este vasto espaço, que se estende por 1.200 quilômetros, outrora foi lar de civilizações prósperas, das quais restam apenas alguns fragmentos de informação. Como essa terra deserta pôde ser testemunha de grandes eventos e depois se tornar uma deserta? Pesquisas indicam que a Gobi foi habitada na antiguidade, quando o clima era mais úmido. Cientistas encontram vestígios de antigos assentamentos que viviam nas margens de lagos desaparecidos, além de restos de pecuária que indicam que a vida prosperava ali. Mas o que aconteceu com esses povos? Como eles puderam desaparecer, deixando apenas sombras? Alguns pesquisadores sugerem que a mudança climática, possivelmente, foi um fator crucial que levou ao desaparecimento dessas civilizações. Outros acreditam que essa região foi influenciada por migrações de outros povos ou até mesmo por guerras. Mas, de qualquer forma, o mistério do desaparecimento dos antigos habitantes da Gobi permanece sem solução. A deserta guarda muitos artefatos misteriosos, como estátuas de pedra e vestígios de antigas estradas que levam a lugar nenhum. Cada imagem encontrada levanta novas perguntas. O que significavam esses símbolos? Eram parte de rituais ou de um mapa para ainda não descobertas verdades? Mas isso não é o único mistério da Gobi. Debaixo de sua superfície, existem grandes reservas de recursos minerais que atraem a atenção não apenas de arqueólogos, mas também de pesquisadores modernos. Qual será o impacto desses recursos no futuro da região? Cada novo dia no Serengeti revela novos mistérios, e essas perguntas muitas vezes parecem insondáveis. Pesquisadores continuam a estudar essa região única e talvez em breve descubramos mais sobre seus segredos ocultos. O deserto de Atacama, localizado no norte do Chile, é um dos lugares mais misteriosos e severos do planeta. Com suas vastas extensões, salpicadas de pedras e raros oásis,
a Atacama atrai a atenção de pesquisadores e viajantes que desejam desvendar seus mistérios. Aqui, nesse silêncio, é possível encontrar vestígios de antigas civilizações que deixaram apenas sussurros no tempo. Pesquisas científicas indicam que na Atacama existiram culturas altamente desenvolvidas, como os índios atacamenhos, que deixaram enigmáticos geoglifos e artefatos incomuns. Esses símbolos misteriosos, visíveis apenas de cima, levantam a questão: o que os antigos construtores queriam dizer ao criar esses gigantescos desenhos na Terra? Alguns cientistas sugerem que esses símbolos poderiam ser sinais sagrados ou até mesmo indicadores para observações astronômicas. Mas essa não é a única enigmática que se esconde nessa região. A Atacama também é conhecida por suas condições climáticas únicas, quase total ausência de chuvas e alta vegetação alpina desértica, o que questiona como a vida poderia prosperar em tais condições extremas. Estudos mostram que algumas áreas do deserto não viram chuva por mais de 30 anos, fazendo com que nos perguntemos como os antigos se adaptaram a essas condições severas. Além disso, geólogos encontram nessa região vestígios de antigos vulcões que vomitaram lava milhões de anos atrás, deixando paisagens misteriosas. Essas formações naturais podem guardar segredos ainda por descobrir, e cada descoberta nos aproxima de entender como essa enigmática, quase planetária, ambiente se formou.